Olá amigos, muito boa tarde, Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio, iniciando aqui o último programa Todos pela Amazônia no ano de 2018. E esse programa eu quis fazer ele de uma forma especial, trazendo aqui uma pessoa que essa pessoa representa hoje o sonho e a esperança de uma juventude que está fazendo esse país renascer juntamente com esse governo que toma posse agora no dia 1º de janeiro de 2019. O resultado das urnas esse ano mostrou o que o brasileiro quer: mudança total em todos os sentidos. E isso é o que nós queremos e temos certeza que a partir de 1º de janeiro nós teremos essas mudanças tão esperadas e tão sonhadas. Agora, para fazer isso, o país precisa ter consciência. O cidadão precisa estar preparado para fazer esse novo país. E onde começa isso? Além de começar em casa, começa também nos bancos escolares. Alguns jovens têm o dom de ter um QI mais apurado, mais avançado. Outros não seguem o mesmo ritmo, mas não deixam de ser preparados para fazer parte de uma nova nação, da nossa República Federativa do Brasil. Então é com muito orgulho, com muita honra, que hoje, 28 de dezembro de 2018, eu recebo aqui, em nossos estúdios, um jovem de apenas 15 anos que traz um diferencial muito grande, a começar pela educação caseira, pelo seu pai, pela sua mãe, por uma irmã que segue o mesmo passo. Ele traz aqui a representação daquilo que se recebe nos bancos escolares, que é a formação, inclusive militar, que alguns imbecis contestam. Pessoas que não saem da acomodação dos seus sofás, dos seus escritórios, e acham que fazer educação é ensinar gênero, é ensinar sexo, é ensinar errado. Rodrigo Otávio, por favor, Beatriz, coloca esse jovem aqui do meu lado, tá? É um prazer tê-lo aqui. 15 anos, 2 vestibulares em anos seguidos, e ele entra na faculdade de medicina. Aí você me pergunta, pode isso? Sob o ponto de vista de documentação, ele não pode, porque ele não concluiu o 2º grau. Aí ele completou mais um desafio. Falou, não, vamos fazer com que a justiça conceda para que a escola que eu frequento faça todos os exames antecipados para ver se eu tenho capacidade de passar. E não é que ele fez e passou. Então hoje ele é um cidadão brasileiro devidamente habilitado, com 15 anos de idade, para ingressar numa universidade brasileira e um curso, que, como ele mesmo vai contar daqui a pouco para vocês, que ele escolheu, que é a medicina. Por que ele quer ser médico no Brasil? Médico brasileiro, não cubano. Fecha aspas, que eu esqueci de abrir, mas então já abro e fecho ao mesmo tempo. Então, Rodrigo, já falei muito. Agora é com você. Tudo bem? Tudo. Fala alto. Igual você aprende lá, igual o sargento fala lá na escola. Bom dia a todos, boa tarde a todos, na verdade. Meu nome é Rodrigo e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, né, um pouco de como foi a trajetória de um aluno de 15 anos e mais especialmente ainda um aluno do colégio militar entrar na universidade tão cedo, não é verdade? Bom, eu aos 14 anos, cursando o 9º ano de ensino médio, já tinha conseguido uma aprovação em uma universidade de medicina, a UEA, Universidade do Estado do Amazonas, mas eu era muito novo ainda, não que eu não seja muito novo, mas eu ainda não tinha a capacidade, digamos assim, para fazer as provas de avanço, porque as provas de avanço de curso, para você ter o certificado de conclusão do ensino médio, por vezes dependem do juiz que vai dar o parecer.
E fazer com que o juiz assine com que um indivíduo do 9º ano entre numa universidade é um pouco mais complicado judicialmente. Então me foi recomendado pelo advogado que foi cedido pelo 4º Colégio Militar da Polícia Militar. A unidade 4 fica no... Qual é o nome do advogado, Rodrigo, por favor? Dr. Renato. Dr. Renato. Cedido com muito carinho pelo colégio. A unidade 4 se encontra no bairro Grande Vitória. Enfim, e eu me preparei novamente com mais um ano de estudo, sempre, claro, sendo apoiado pelos professores do colégio e fazendo honra ao nosso brado, que no ano que eu entrei, o nosso brado era disciplina rígida, educação de qualidade. Isso é claro que influencia a sua conduta como aluno em função de que a disciplina é um pilar fundamental para você conseguir avançar nos seus estudos. Sem a disciplina você vai acabar findando no fracasso porque não vai saber administrar as suas oportunidades. Então que o colégio me ajudou a unir as oportunidades, a competência. Então hoje eu posso dizer que com 15 anos consegui o direito de entrar numa universidade. Mas bom, como foi para conseguir esse direito? Bom, eu fui aprovado, recentemente saiu o resultado da prova do vestibular do Macro, que é o vestibular que você faz para ter o ingresso na Universidade do Estado do Amazonas. E com esse vestibular eu recebi a aprovação, antes da aprovação sendo no dia 4. Então, o advogado cedido pelo colégio, Dr. Renato, no escritório Araújo Barbosa, são profissionais de excelentíssima qualidade, de alta competência, que já têm uma certa experiência com esse tipo de caso judicial. Nós providenciamos todos os documentos e o Dr. Renato deu entrada num processo de pedido de avanço de estudos, ou seja, para eu conseguir avançar os meus estudos no ensino médio, para conseguir ter o certificado nas mãos, uma vitória de felicidade indescritível, e poder fazer o ingresso na universidade, porque o certificado de conclusão do ensino médio é um dos pré-requisitos do edital para você conseguir fazer a sua matrícula. Então, através do Dr. Renato, judicialmente, é claro, com todo o apoio de todo o grupo de professores, funcionários, os coordenadores e também o comandante do 4º CMPM, isso se tornou judicialmente possível. E hoje eu já consegui finalizar os meus estudos no ensino médio e posso dizer que não há nada mais que me impeça de fazer a matrícula na universidade. Muito bem, você viu? Ele conseguiu falar mais do que eu, né, Rodrigo? Ele contou toda a história e eu deixei justamente ele fazer essa dissertação para vocês conhecerem um pouco quem é o Rodrigo. Você vê que, além de tudo, ele é um jovem preparado para o qual ele está se habilitando. Agora, por que medicina, Rodrigo, e não ser jogador de futebol? Bom, na verdade, todas as crianças, quando muito pequenas, têm um sonho. A maioria das crianças tem um sonho de ser ou astronauta ou jogador de futebol. E o meu primeiro sonho era ser piloto, era pilotar aviões. Só que por intermédio da minha irmã, que também já cursa medicina, a minha mãe também se insere no quadro da área da saúde. Sua mãe é bióloga, isso, não é isso? Minha mãe é bióloga. Isso. Na verdade, minha mãe é bióloga, biomédica, e em biologia ela possui uma pós-graduação em microbiologia. Então, é uma influência muito grande em casa do quesito das áreas biológicas, né? Vamos dar uma colherzinha de chá para a Safira, que é sua irmã. Sim. Quantos anos ela tem? Safira tem 17 anos. Tá vendo? Então, todo mundo ali adianta as coisas, né? Isso, exatamente. Bom, e eu acabei sofrendo uma influência e percebendo que eu poderia me sentir muito mais ativo na sociedade, contribuir de um jeito muito mais eficiente para mim, podendo salvar vidas, dar oportunidade de saúde melhor a algumas pessoas, porque eu reconheço que em um país como o nosso, as condições sociais e econômicas às vezes são distantes. Então, algumas pessoas, por mais que tenham doenças muito graves ou se encontrem em um quadro de saúde de uma condição lamentável, não têm condições financeiras para custear uma cirurgia ou custear um tratamento. Então, poder salvar essas pessoas, poder ajudar essas pessoas a terem uma condição de vida melhor, uma vida mais saudável, isso é claro por livre e espontânea vontade, me torna um indivíduo muito mais completo e eu me sinto muito mais feliz. Então, por isso e algumas outras influências, eu acabei escolhendo a área da medicina, especialmente a área da eu quero ser um neurocirurgião, né? A área da neurologia, em função de que a procura e a demanda não são equivalentes. Existe uma procura muito grande no nosso estado por neurocirurgiões, mas a demanda não é tão grande assim. Então, poder salvar a vida de algumas pessoas que necessitam desse tipo de apoio, desse tipo de serviço na sociedade, poder tornar o nosso país um lugar melhor,
é o que me fez entrar na Universidade de Medicina, é o que me fez escolher esse curso. Aí eu faço aquela pergunta, precisa desenhar? Logicamente que não. Rodrigo, aonde veio, onde nasceu, onde despertou esse teu sentimento cidadão voltado para o social? Bom, a minha vocação de poder tornar o lugar em que eu vivo e tornar a vida das pessoas ao meu redor melhor veio da minha educação. Isso é fundamental, a educação que seus pais lhe dão e principalmente valorizar aquilo que os seus pais vêm ali ensinar. Eu não sou aquele tipo de filho que nega o pedido dos pais ou que responde os pais, não. Eu sigo os mandamentos, os 10 mandamentos, e um dos mandamentos de Deus é honrar o seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Quem me ensinou, quem me deu essa introdução na vida religiosa foi minha mãe. Então, através de uns critérios religiosos e também da educação, que foi excelente, eu não tenho nada a reclamar da educação que os meus pais me proporcionaram, eu aprendi a valorizar os meus estudos, valorizar as minhas oportunidades, valorizar os meus professores e os meus educadores. Não só os meus professores são as pessoas que podem me ensinar alguma coisa. Na verdade, todo e qualquer funcionário ou qualquer pedestre que eu venha encontrar na rua pode me ensinar o valor da humildade, o valor da justiça, o valor da misericórdia e várias características que lhe tornam um indivíduo melhor. E é claro também que isto se soma os valores que eu vinha aprender no Colégio da Polícia Militar: a disciplina, a educação, o respeito, a competência e a busca pela excelência. Esses valores que são passados pelos professores, pelos funcionários, que são os policiais militares que trabalham no colégio, todos esses valores eles vêm de casa, mas são aprimorados, eles são lapidados no colégio. Então, digamos que você vem de casa uma pedra preciosa, mas no colégio é lapidado pelos policiais, pelos seus professores, pelos coordenadores e por toda a equipe que coordena o colégio, toda a equipe que faz o possível e até às vezes o impossível, aquilo que não pode se fazer, para fazer com que você se torne uma pessoa melhor, ou seja, um cidadão. Porque você, na verdade, um dos objetivos que eu me lembro dos policiais do colégio tentarem fazer com que os alunos alcançassem é realmente sair dali um cidadão, uma pessoa de bem que vai contribuir para a sociedade. Eu quero fazer uma pergunta no meio de todo esse discurso aí. Você é um jovem feliz, Rodrigo? Sim, eu me considero um jovem feliz, mas eu sempre busco fazer com que a vida das pessoas ao meu redor seja um pouco mais feliz, porque isso me torna mais completo. Então, apesar de que eu não nasci numa família abastada, eu me considero um jovem feliz, porque os meus pais me proporcionaram, graças a Deus, as oportunidades que eu precisei ter para atingir a minha formação acadêmica, que ano que vem eu já irei começar, uma nova fase da minha vida na universidade. Então eu me sinto feliz por poder ter essas oportunidades, me sinto mais feliz ainda por ter valorizado as oportunidades, porque existem várias pessoas que sofrem por não ter as oportunidades, ou várias pessoas que se sentem mal por presenciar que outras pessoas têm, mas não valorizam. Então, pela educação... E tem aqueles que têm e não dão valor, né? Exatamente. Então, eu agradeço muito aos meus pais por ter as oportunidades e me sinto muito mais feliz por poder aproveitar, fazer o uso das minhas oportunidades para tornar o mundo em que eu vivo um lugar melhor. Rodrigo, você falou aí de colégio militar. Sim. Do complemento da educação que você recebeu em casa, dos seus pais, né, da sua família. E muita gente questiona o colégio militar. Muita gente acha que lá vocês são maltratados, vocês ultrapassam os limites da severidade, que lá por isso que eu te fiz a pergunta se você era uma pessoa feliz, deixam as pessoas tristes porque o rigor é muito grande. Você concorda com essas colocações, que é de uma minoria, obviamente, mas é uma minoria que gosta de falar alto e uma minoria que não gosta de construir nada. Esse país está cheio de gente que não constrói nada, só sabe usar a língua para falar mal. Então isso é uma coisa que nós temos que combater e temos que fazer renascer nesse novo país.
Bom, de fato eu não concordo com essa posição de que um colégio, principalmente colégios militares, são se representam através de uma figura opressora que lhe reprime, que ultrapassa os limites do que você pode considerar de liberdade pessoal. Na verdade, de fato, eu não concordo com isso, em função de que eu, particularmente, nunca tive problemas de disciplina no colégio. Então, eu acredito que o colégio ele incrementa a sua educação que vem de casa. Então, se você nitidamente não teve uma educação em casa boa, seus pais não lhe disciplinaram, você não foi encaminhado por um trajeto que vai lhe proporcionar competência, respeito a alguma autoridade, respeito ao conselho dos professores, respeito ao trabalho dos funcionários do colégio, você nitidamente vai chegar no colégio despreparado e acreditar que tudo aquilo que você faz em casa, você pode fazer fora de casa. E o mundo não funciona dessa forma. O mundo funciona através do respeito, e o colégio, os profissionais do colégio, eles incrementam o respeito que você tem que ter para com o seu próximo. Então, de fato, o colégio militar não é uma figura opressora, mas uma figura que lhe encaminha em um trajeto na sociedade que você vai ter êxitos maiores, em função de que você vai valorizar mais as suas oportunidades e valorizar mais aquilo que você tem ao seu alcance. Então, de fato, eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Eu estou vendo aqui a participação dos nossos seguidores e a Márcia Carvalho, essa última pergunta que eu fiz ao Rodrigo, ela disse que pergunta tendenciosa. Márcia, eu sou o maior defensor das escolas militares. Eu tenho filhos que são oriundos de colégios militares e dos quais eu tenho o maior orgulho de ter podido dar a eles a oportunidade de estudar em colégio militar. O que eu quis questionar com o Rodrigo foi justamente para mostrar para aqueles que são contra as escolas militares que não é nada do que eles falam. Em primeiro lugar, para eles falarem, eles precisam conhecer a escola. Tenho certeza que nenhum deles foi tomar lá um suco de buriti em nenhum das escolas militares aqui do Amazonas. Então, você me desculpa, eu não concordo, não foi tendenciosa, ela foi muito clara, muito objetiva e muito direta, feito para um aluno que convive lá e com certeza, pela forma como ele se posiciona perante a vida, como ele pensa no semelhante, ele não teria nenhuma dificuldade em me responder caso ele se sentisse oprimido dentro de um colégio militar, tá? Eu adoro que as pessoas participem do nosso programa e, ao mesmo tempo, como nós vivemos num regime democrático, então são duas mãos que vai e que vem, eu me senti no direito de responder, porque o seu questionamento foi dirigido a mim, que fiz a pergunta a ele, tá? Muito bom ter você comigo aqui, participando desse programa. Rodrigo, você tem oportunidade, né, no seu dia a dia, principalmente depois dessa fase, desses exames que você prestou para a universidade, como é que é o seu convívio com seus colegas? Mudou alguma coisa ou você acha que você está servindo de espelho para esses outros jovens que convivem ao seu redor? Bom, na verdade, no primeiro ano que eu fiz o vestibular, os meus colegas de classe e os meus amigos não sabiam que eu fazia preparatório. Mas apesar de que os meus amigos não sabiam que eu fazia preparatório, eu já era tomado como exemplo pelos meus professores de como o aluno deveria ter uma conduta dentro de sala de aula. Todas as vezes que ia falar com o professor, eu não simplesmente gritava ou fazia o que fosse possível para chamar a atenção do professor. Não, levantava minhas mãos e falava: professor, eu tenho uma pergunta, ou professor, eu posso ir ao banheiro, ou professor, eu posso entregar esse documento lá na pedagogia. E se o professor me dissesse sim, eu iria, e não, eu não iria esperar a aula acabar, ou então eu iria no começo da aula no outro dia, para poder fazer esse tipo de serviço. Então, desde muito pequeno, em função, é claro, eu repito, é uma coisa fundamental na sua vida, a educação. Em função da educação que eu tive, eu nunca tive problemas com os meus professores. Em função disso, eu sempre era tido como uma pessoa que tinha uma educação boa, uma base educacional forte. Então, por mais que os meus amigos ainda não soubessem que eu me preparava para vestibulares,
eu já era tomado como exemplo. E depois que eu consegui a minha aprovação na universidade, este artifício na minha vida se incrementou. Então pude servir de espelho, ou se não de espelho, de um norte, digamos assim, uma direção a qual os meus amigos deveriam, não que eles devam seguir os mesmos caminhos, entrar na mesma universidade ou fazer o mesmo curso, mas para provar que se você tem vontade de ser alguém melhor, valorizando as suas oportunidades, respeitando os profissionais e as pessoas que vão lhe ajudar a chegar até o seu objetivo, é possível sim conquistar os seus sonhos. Eu conquistei os meus e não eram tantas pessoas que no começo acreditavam em mim. Eu tinha apoio, é claro, da minha família e de alguns amigos muito próximos, mas não eram todas as pessoas que confiavam e que acreditavam que ia chegar até aqui. Então sim, eu posso dizer que hoje eu sirvo de exemplo para os meus amigos e que eu espero realmente que eles tomem isso como um objetivo, né? uma força de vontade, um exemplo para provar justamente que se você tem um sonho, por mais difícil que ele possa parecer, para conquistar os seus objetivos basta ter foco naquilo que você realmente quer para o futuro. Eu persegui os meus sonhos e você também pode perseguir os seus. Agora, Rodrigo, como é o seu dia a dia? Você é de estudar muito ou você é aquele que tem facilidade de assimilar? Quantas horas você se dedica por dia aos estudos? Na verdade, antes de eu fazer os vestibulares, eu não estudava tantas horas por dia assim. Eu era um aluno regular, eu estudava algumas horas por dia apenas, em um intervalo entre 2 horas e 4 horas por dia, se fosse necessário. Mas não estudava para os vestibulares. Depois que comecei essa nova fase da minha vida, eu abdiquei das minhas distrações, ou seja, o que seriam as distrações? Aquilo que não iria me levar aos meus objetivos. Pelo contrário, eu ia me afastar dos meus objetivos. Aquelas amizades ruins, aquele amigo que fica querendo conversar com você na sala de aula, ou fica querendo que você saia mais cedo da aula para namorar, ou, enfim, as más influências, né, como os nossos pais dizem, as distrações me desculpe a classificação, mas as distrações fúteis, que apesar de que são importantes, não são tão importantes quando você tem um objetivo maior. Então, bom, a partir do momento que eu iniciei a minha vida de vestibulando, eu abdiquei de tudo aquilo que eu fazia para me dedicar apenas aos meus estudos. Então, eu estudava 17 horas e meia por dia, eu tinha vontade de passar na prova, eu não queria desperdiçar as oportunidades e falar, não, eu sou do 9º ano, eu não preciso passar esse ano porque eu posso passar ano que vem. Na verdade, meus pais estavam fazendo de tripas coração para fazer com que eu tivesse a oportunidade de estudar. Eles custeavam os meus estudos com muito sacrifício e eu valorizava isso muito e ainda valorizo. Então, eu tenho que agradecer muito aos meus pais se eu cheguei aqui até esse momento. Mas bem, a minha vida não é exclusivamente dos estudos. Você tem que ter a sua vida pessoal, porque é impossível viver só de estudos. Você tem que também cuidar da sua saúde e do seu lazer. Então eu estudava muito, mas ainda assim com competência, que veio através da minha mãe. Minha mãe me instruía acerca do que eu devia fazer. Eu administrava como se fossem 3 vidas. Uma vida de vestibulando, a vida do colégio, que eu não poderia menosprezar de jeito nenhum. Por mais que eu me preparasse para os vestibulares, eu ainda era um aluno do colégio, tinha minhas responsabilidades de aluno e não poderia passar por cima da autoridade de ninguém só porque eu fazia um preparatório para vestibular. Então, me desdobrava em 3, como um aluno vestibulando, um aluno do colégio militar e, é claro, a minha saúde, o meu lazer, ou seja, a minha vida pessoal. Muito bem. Estou recebendo aqui o aluno Rodrigo Otávio, que com apenas 15 anos de idade conseguiu o direito, pelos seus méritos, pelas suas respostas em passar no vestibular de medicina, e conseguiu via judicial autorização para que ele fizesse uma progressão das matérias que faltava para ele concluir o 2º grau, e o Colégio Militar, em atendimento à Justiça, proferiu então os testes no qual ele foi aprovado em todos eles e lhe outorgou então esse documento, que é um documento exigido por lei para que qualquer cidadão faça sua matrícula em uma unidade de curso superior. Isso você acha que foi mais uma vitória de vida? Como é que você classifica esse resultado, Rodrigo? Na verdade, esse ano, no final é claro que existem diversas vitórias que você tem, mas as vitórias que eu
digamos assim, eu destaco mais nesse final de ano para minha vida foram a aprovação no vestibular, em seguida o parecer favorável da Justiça e logo depois a estar com o meu certificado de conclusão do ensino médio nas mãos. É uma vitória, assim, de uma felicidade indescritível. Poder saber que pelos seus méritos você alcançou os seus objetivos. Eu já tinha alcançado o objetivo de conseguir uma vaga na universidade, mas ainda não tinha o direito de cursar em função de que eu não tinha um certificado de conclusão do ensino médio, que é requerido pelo edital no momento da matrícula. Então, poder saber que você conseguiu a aprovação na prova e agora consegue fazer o ingresso na universidade é sim uma vitória que eu devo os méritos dessa vitória em primeiro lugar a Deus, não existe nem palavra para definir, mas bem, foi o ser que coordenou todos os meus passos. Eu sempre, antes de tudo, entregava meus caminhos nas mãos de Deus. Não são tantas pessoas que sabem disso, mas todos os dias eu acordava às 4 horas da manhã para fazer as minhas preces e logo em seguida eu comecei a estudar. Então, durante muito tempo, todos os dias eu pedi a Deus para que me passasse na prova. E hoje eu posso dizer que Deus escutou as minhas orações. Ok. Eu conversando aqui com o aluno Rodrigo Otávio, do 4º Colégio da Polícia Militar do Amazonas, lá na Zona Leste. E a gente vai chegando aqui praticamente ao final desse bate-papo, porque eu vou receber em seguida o subdiretor dessa unidade, que é o capitão Emanuel, e a gente vai bater um papo sobre a importância e a relevância que tem os colégios militares na formação da juventude brasileira. Rodrigo, eu quero deixar aí os nossos microfones, as nossas câmeras, para que num tema livre, principalmente se você puder voltar isso para a juventude, se você faça as suas considerações sobre tudo isso que nós conversamos e tudo aquilo que pode advir desse novo Brasil que promete nascer a partir de 1º de janeiro. Bom, as considerações que eu tenho a fazer acerca deste novo Brasil parece muito aquele quadro do Jornal Nacional, o Brasil que eu quero para o futuro. Mas, bom, o Brasil que eu quero para o futuro, digamos assim, é um país em que os filhos respeitem mais os seus responsáveis, valorizem mais as suas oportunidades. Existem pessoas que têm o sonho não de saber ler ou escrever ou entrar numa universidade, mas apenas ter o sonho de poder escrever o próprio nome. Você que está me assistindo talvez tenha a oportunidade de ingressar em um colégio de qualidade, como são os colégios da Polícia Militar, ou ingressar em uma universidade de qualidade. Então, valorize as suas oportunidades, persiga os seus sonhos, e não desista por distrações fúteis ou aquilo que não vai lhe levar a uma carreira de sucesso no futuro. Você tem que saber administrar quais são os seus objetivos e o tempo certo em que esses objetivos devem se encaixar na sua vida. Eu fiz as minhas escolhas planejando o futuro que estava muito à frente do meu tempo e muito à frente do tempo dos meus colegas. Então, a questão de saber administrar aquilo que vai ser útil para a sua vida no futuro é uma coisa muito importante. Isso, é claro, soma a questão da disciplina, novamente do respeito, e valorizar a educação que você tem em casa. Se você não tem educação em casa, busque uma educação, então, a do colégio, por exemplo. Todos os profissionais do colégio se empenham para que você saia dali um cidadão muito melhor do que como você entrou. Então, valorize isso. Não fique achando que o colégio militar é um lugar de brincadeira, ou qualquer colégio que seja o seu. Colégio não é um lugar para brincar, para namorar, para conversar e para se distrair. Colégio é um lugar que você entra para estudar e sair dali para um curso superior. Se você não quer seguir um curso superior, quer ter uma carreira de empresário, pois bem, mas que seja um empresário que contribua para o seu meio de um jeito muito mais efetivo do que simplesmente sendo desrespeitoso e atropelando as pessoas para atingir os seus objetivos. Ok. Desculpe, eu fiz aqui um compromisso com o Rodrigo que eu quero ir à formatura dele. Espero que ele não tenha que fazer uma progressão e se formar aí antecipadamente, né, Rodrigo? Não, sim. Mas ele vai fazer esse curso com muito brilhantismo, com certeza, e obviamente que o Brasil vai ganhar um profissional da mais alta competência, tendo em vista tudo isso que ele tem demonstrado aqui nesse curto período de vida.
Esse menino nasceu em janeiro, né, Rodrigo? Dia 19, é isso? 16. 16, errei por 3 dias. 16 de janeiro de 2003. Ou seja, estamos aí praticamente um dígito a mais da data do nascimento dele. E ele está já com todo esse projeto de vida, com todo o mérito que é único e exclusivamente dele. E obviamente que os pais têm uma grande participação e, acima de tudo, a excelência dos estudos que ele obteve nesses últimos anos dentro de um colégio militar que aqui em Manaus deve aumentar isso, inclusive, a partir do ano que se aproxima. Rodrigo, alguma pergunta que eu deixei de fazer ou Não, você gostaria de fazer alguma colocação, alguma coisa? Eu já fiz as considerações finais em cima do que eu acreditava que poderia servir de incremento, né, ao bate-papo. Tá certo. Eu estou aqui com os pais deles, que não dá para mostrar, o pai e a mãe, né? Eu tenho uns filhos legais, né? Mas depois, se quiser deixar esse menino comigo, pode deixar que a gente termina, viu? A mãe dele já está querendo, né? Ela tem o maior ciúme desse garoto e com razão, né? Parabéns a vocês, viu? Ao pai, à mãe, à irmã que não está aqui, a Safira. E... É mesmo, Então tá bom. E eu vou pedir o nosso primeiro intervalo. Eu estou muito feliz como cidadão em encerrar o último programa Todos pela Amazônia, essa primeira parte do programa hoje, com um exemplo desse. Esse é o exemplo que deve ser mostrado à sociedade. Eu estava conversando, e daqui a pouco eu vou conversar com o capitão Emanuel, que é o subdiretor da unidade, mas é um policial militar e conhece como nunca as agruras, os problemas que a nossa cidade passa, em função justamente daquilo que às vezes falta na origem, né, que é a base da família. E foi graças a essa base de família que esse menino, obviamente, ele merece todos os créditos que ele chegou aonde chegou e vai chegar muito mais. Eu volto daqui a pouco com vocês. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, SENAI e IEL. A FIAN defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIAN, há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado
pelo SESI, Senai e EL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM, há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os sabores, a energia e a tecnologia que nos permite seguir e repetir a nossa rotina com mais praticidade e conforto. A indústria possibilita o sustento de 600 mil pessoas em nosso estado. É ela a responsável por 50% de toda a riqueza gerada no Amazonas. Saibam que é a indústria amazonense que mantém e administra o sistema Federação das Indústrias do Estado pelo SESI, Senai e EL. A FIEAM defende os interesses da indústria. O SESI promove a educação, saúde e segurança do trabalhador. O SENAI oferece cursos profissionalizantes e tecnologia. O IEL promove o estágio, capacitação empresarial e inovação. Sistema FIEAM, há mais de 60 anos contribuindo para o fortalecimento da indústria amazonense. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Há 50 anos, a indústria amazonense está fortemente presente na vida da gente. Ela produz os... Amigos, estamos de volta aqui com a segunda parte do programa Todos pela Amazônia, na Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio. Hoje encerrando o último programa do ano, falando de uma coisa que eu gosto muito, que é educação. E principalmente quando o resultado dessa educação traz jovens como o Rodrigo, que acabou de sair aqui do banco, que ele sim, podemos dizer que se isso resplandecer e aumentar, nós teremos novos políticos, novas profissões, pessoas engajadas num querer bem. Se vocês prestarem atenção no que ele disse aqui, ele falou muitas vezes de família e falou do próximo. Uma coisa que as pessoas estão esquecendo hoje dessa necessidade de nós olharmos para o lado, de nós vermos que tem pessoas que às vezes passam por problemas muito maiores do que aqueles que nós passamos e que às vezes a gente faz aí uma tempestade em copo d'água. Então são exemplos como esse que eu tenho assim muito prazer em fazer e em trazer aqui nos nossos estúdios. Agora, ninguém faz nada sozinho, né? Como o próprio Rodrigo disse, começa em casa e a escola é fundamental na formação do cidadão, no lapidar do caráter, em preparar o cidadão para o nosso país, para a nossa pátria.
E é com muito prazer que eu recebo aqui nessa segunda parte o subdiretor do CMPM 4, que é a escola onde o Rodrigo está se formando, que é o capitão Emanuel, que está aqui acompanhando o seu aluno, e nós vamos conversar sobre colégio militar, e eu quero que ele fale também um pouquinho sobre o Rodrigo. Capitão, prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, uma boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse momento ímpar até, não ímpar, né, mas que muitas vezes o Rodrigo adivinha aqui e dá o testemunho do que ele alcançou na nossa escola, né? A nossa escola ela tem a finalidade de formar pessoas de bom caráter e personalidade, né, para que se torne um cidadão comum, digno e respeitado pela sociedade. Eu costumo dizer que nós temos a oportunidade nas mãos de dizer o tipo de cidadão que nós queremos ser atendido no futuro, né? Essas crianças que nós estamos formando agora são as crianças que vão nos atender nos hospitais, na rede pública, nos tribunais, como advogado, como qualquer outro segmento. E ela tendo o caráter e a personalidade, eu tenho certeza de sermos bem atendidos, né? Então isso nos deixa uma alegria muito grande, né, no coração, e o sentimento de dever cumprido, né, que a nossa missão está em conduzir os nossos jovens no bom caminho, né, mas é muito importante frisar que nada desse serviço que nós estamos fazendo, ele seria alcançado se não tivesse o apoio da família, né? Como nós podemos observar que os pais do Rodrigo, eles são bem presentes, né? É o que nós pedimos para todos os pais de alunos do colégio do CMPM, não só do CMPM 4 lá da Zona Leste, como todos os outros CMPM, né, que eles possam realmente estar acompanhando de perto. Nós estamos à disposição para recebê-los, para conversar a respeito do comportamento, do desenvolvimento do aluno. Enfim, nós estamos para ajudar, né? Mas para isso o pai precisa ter que arrumar um tempinho. Confesso que tem o problema de trabalho, tem essas coisas todas, mas você tem que arrumar um tempo para o seu filho, né? O capitão, um aluno tipo Rodrigo, né, 15 anos, 2 anos de colégio militar, 2 vestibulares, agora vai sair o terceiro, né? Porque falta o UFAM ainda, não é isso? São 3 vestibulares, com certeza na UFAM ele vai entrar também. Eu acho que isso é um júbilo para a escola, né? Eu acho que isso, vocês que dirigem, o corpo docente, os demais alunos, eu acho que isso mostra que o caminho está certo e mostra que ele deve continuar e, acima de tudo, ele deve ser ampliado, né? O senhor, como oficial da briosa Polícia Militar do Estado do Amazonas, que traz na formação homens em sua essência, que tem esse dever, né, e cumpre com a maestria de levar o caráter, a cidadania ao jovem, deve ser assim uma coisa muito gostosa de sentir, né, capitão? Sim, sim, sim. É muito gostosa, prazerosa, e ver como quando você recebe alguns alunos que já passaram por lá, que estão servindo as Forças Armadas, alguns que estão nas universidades, nos procuram para falar, para ver, visitar a escola. Eles nos procuram, isso nos deixa assim, muito emocionado até, né? Porque foram oportunidades que nós não tivemos no passado. Com certeza. Uhum. E esse é um projeto que ele está dando certo. E eu tenho fé em Deus que ele vai se proliferar no nosso estado e em todo o Brasil. Com certeza. Vocês nós têm precisamos, né? O melhor garoto propaganda que vocês Sim. têm é o presidente Jair Bolsonaro, que toma posse agora. Sim, sim. Toda a entrevista que ele dá voltada para a área de educação, ele cita como exemplo os colégios militares aqui do estado do Amazonas. E ele quer fazer isso propagar para o resto do país e, obviamente, deve ser um orgulho muito grande para vocês aqui do Amazonas, que deram o pontapé inicial e começam a formar jovens tipo o Rodrigo, que aqui está ao nosso lado, que acabou de falar. Não é isso? E falando um pouco também do Rodrigo, nós não tivemos muito trabalho com relação à disciplina devido à base familiar, não é?
É um aluno que é voltado aos estudos, é voltado ao seu propósito, seus objetivos. Então fica muito fácil de você trabalhar. Ele até exagera um pouco, não até é, exagera, até exagera. Comigo? Mas faz parte do ser humano que quer vencer. Ele tem realmente que focar e se dirigir a isso a todo custo, não é? E, por exemplo, nós tivemos como exemplo alguns alunos que saíram da escola, né, e que se deram bem, né? Tivemos visitas de alunos que já estão se formando no curso de Direito, né, da UFAM, chegaram conosco lá para no início do ano letivo. Nós costumamos trazer os alunos que passaram no vestibular, que já estão concluindo, justamente para dar o seu testemunho, o seu parecer, e servir de exemplo. Foi todo o trajeto para mostrar para aqueles alunos que estão novos e que já estão estudando, que aquilo dá certo e que o seu sonho ele não está indo por água abaixo, não é? Eu queria até aproveitar aqui a sua presença e elogiar isso também, porque o Rodrigo disse aqui, passou meio despercebido. Vocês mantêm um corpo jurídico, né? No caso aí do CPM 4, você tem lá o doutor Renato, não é isso? Sim, doutor Renato. Quer dizer, a própria escola forneceu ao aluno um defensor para que ele, dentro das suas atribuições, recorresse à justiça para que o sonho do Rodrigo fosse realizado em cursar uma faculdade. Eu acho isso... Qual outra escola que faz isso? Me diga aí. Responde aí, meu amigo, minha amiga. Responde. Qual colégio particular, inclusive, né, que fornece gratuitamente, entendeu, um advogado para defender, para buscar um direito, que isso é um direito do cidadão, entendeu, em querer estudar, não é isso? Então eu acho isso, eu quero mais uma vez parabenizar a gestão das escolas, dos colégios militares aqui do Amazonas, e vamos rogar aí ao governador eleito Wilson Lima que ele faça isso propagar aí, né? Eu ontem, inclusive, estava batendo um papo com o Coronel Norte, que será o futuro comandante da Polícia Militar a partir do dia 1º agora, e eu disse a ele que o sentido figurativo do nome, né, ele tem que agora se voltar para o sul, leste, oeste, né? Porque o norte já está segmentado no nome dele, né? Então que a atuação da polícia, que ela não é só repressora, ela não é só para atrás de bandido, ela também tem esse lado aqui que é fundamental, porque quanto mais ele formar cidadão, menos bandidos eles vão ter que pegar amanhã, não é isso? Menos trabalho que nós teremos. Menos trabalho que nós teremos, mas não queremos pensar nesse momento triste, né, que são de pessoas que desvinculam do caminho que deve seguir, né, que é da honestidade, do caráter, da personalidade, né, do bom viver, né, pessoas que tenham realmente amor no coração, né, pessoas que queiram realmente somar com a sociedade, pessoas que queiram dar o melhor de si para o próximo. Então, enquanto tiver o amor no coração, ele vai saber amar as outras pessoas e dar o seu melhor, assim como o Rodrigo Otávio está tentando fazer, né? Está no caminho correto, né? Eu queria também aqui agradecer ao Dr. Renato, né, que tem nos prestado muitos serviços relevantes, né, para nossas associações das APM6, e agradecer também àqueles pais que estão a favor das escolas militares, né, e dizer para que os que estão contra, que eles não se preocupem, se preocupem só em dar educação exemplar para o filho, conduza ele da melhor forma possível em casa, que a disciplina e o caráter e a personalidade a gente tenta forjar lá na escola, né? Mas isso só vai acontecer se os pais realmente estiverem inseridos e querendo realmente que o filho siga um bom caminho exemplo, promissor. Caminho promissor. Vou aproveitar, doutor Renato, vamos também eu gostaria de parabenizar também o magistrado que deu essa concessão para que o Rodrigo fizesse essa progressão nos exames e lhe desse o direito de entrar na faculdade. Sabe o nome do juiz? É a doutora Rebeca Lima, titular da Vara de Infância e Juventude do Estado do Amazonas, da Justiça do Estado do Amazonas. Ela já, além dessa, deu outras decisões nesse sentido. Rebeca Lima.
Então eu quero aproveitar aqui a oportunidade para enviar a doutora Rebeca Lima, que é titular da vara de adolescentes, não é isso? Infância e Juventude, que permitiu, através de uma decisão dela, monocrática, mas baseado nos livros e na lei, desse o direito ao jovem de continuar na sua caminhada e realizar o seu sonho aí a todo custo de se tornar um profissional de medicina. Então, doutora, receba aqui os meus sinceros parabéns. Eu acho que a justiça, que muitas vezes ela é colocada de uma forma negativa, como também existem outras profissões, aqueles que ajudam a denegrir, mas a maioria absoluta da justiça brasileira, notadamente da justiça aqui do estado do Amazonas, merece o meu aplauso e os meus parabéns. Então, doutor Renato, ao senhor também que conseguiu fazer esse trabalho aí para que o Rodrigo continue, né? Receba aqui os nossos parabéns também. Tá? O doutor Renato, ele advoga fora das escolas militares também? O senhor tem um escritório, tem aqui. Dá uma encostadinha aqui que nós estamos aqui com um problema. Mas vem aqui que eu quero apresentar o doutor Renato, né? Até para ele contar um pouquinho dessa história. Chega aqui pertinho, vamos dividir esse microfone. Foi muito os argumentos que o senhor usou para conseguir esse documento, para que o Rodrigo tivesse o direito de progredir aí nessa busca dele. Queria que o senhor comentasse aqui para os nossos seguidores. Boa tarde a todos, a gente agradece a oportunidade aí, seu Osvaldo, né, de abrir essa oportunidade de falar em nome das escolas militares. Eu advogo em nome das associações das escolas militares, de 1 até 7, né, e nós estivemos lutando das diversas maneiras, em especial nesse momento, em relação à questão do Rodrigo. Mas a Justiça Amazonense, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a Vara de Infância e Juventude, ela já vem dando decisões favoráveis nesse sentido. Inclusive já temos jurisprudências dos desembargadores que, nesses casos, eles concedem o avanço de curso. No caso do Rodrigo foi um pouco mais temeroso, porque pela idade, estava no primeiro ano ainda, ele não estava no segundo. No segundo, vários outros já conseguiram, a justiça já tinha dado decisão nesse sentido. Mas no caso dele foi um pouco mais difícil, porque nós temíamos que a magistrada, ou até mesmo o desembargador, se fosse o caso de um possível recurso, entendesse diferente por conta da idade. Mas, como se percebe aqui, o Rodrigo tem uma maturidade excepcional. Sim. Ele tem uma bagagem intelectual bastante apurada, né? Ele tem todo um contexto e todo esse histórico intelectual que consegue, que ele vai conseguir chegar aonde ele quer, né? Então tá. Então parabéns ao senhor, né? Eu espero que daqui para frente, pode ficar aí, doutor, a gente consiga tirar da fornalha outros Rodrigos, né? Porque isso vai ajudar a formar cidadão de uma forma mais abrangente em todas as áreas, ele na área de saúde. Desculpa, eu estou com... acho que é o tempo, essa chuva muda um pouco, a gente vai falar um pouquinho a mais e isso prejudica. Então, aqui se citou um exemplo hoje do que deve ser feito pela educação nesse país. Capitão, chega aqui um pouquinho mais. Aí, Bia, cadê? Ah, não, é lá, né? O capitão é ali, desculpa, eu que fiz errado ali. Eu quero agradecer o capitão, e isso que está aqui do meu lado agora, pela sua presença. Leve os meus cumprimentos lá a toda a direção, ao corpo docente lá do CMPM 4, lá na Zona Leste de Manaus, e também a todos os gestores dos colégios militares, né, para que continue, que perseverem nessa luta, que vão na formação desses jovens brasileiros, esses jovens amazonenses, para que, quem sabe, não sei se vai dar tempo da gente ver eles triunfarem lá no futuro, mas com certeza nós teremos formado um novo país. Ok, capitão? Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a todos, em nome da Polícia Militar, em nome do DR, da Diretoria de Ensino das Escolas Militares. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Obrigado ao aluno Rodrigo Otávio por estar aqui conosco, né? Os seus pais que fizeram questão também de estar aqui presente para falar um pouco do nosso trabalho. Isso é muito importante, né? Ao doutor que está aqui acompanhando, muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe a todos e um feliz 2019 para todos nós. Ok, capitão, obrigado. Doutor Renato, obrigado pela sua presença, parabéns pela sua atuação no caso do Rodrigo, e em outras oportunidades, com certeza, nós vamos estar aqui juntos. Certo, okay? Nós te agradecemos, né, pela oportunidade e pedimos aí o apoio, cada dia mais, esse projeto vitorioso, que é o projeto Escolas Militares, né, que a cada dia vem demonstrando sucesso nos seus programas. Vem colocando pessoas de bem, a cada ano colocando cidadãos de bem em nossa sociedade. Te agradece, fica feliz, agradece aí a Rádio Baré, a Amazon Play e ao seu Oswaldo. Obrigado. Muito bem. Aqui atrás de mim eu queria registrar essa foto aqui, né? Bia, dá para puxar uma foto aí? Estão aqui com o pai e com a mãe do Rodrigo. Ela que é bióloga. O Rodrigo contou o resto do currículo dela aí, que eu não decorei todo não, mas o Rodrigo sabe de tudo. E o pai, que é um arquiteto, e com certeza levaram esse menino aonde contribuiu para que o Colégio Militar terminasse de dar a formação. Então, assim, meus amigos, eu quero aproveitar essa moldura que está aqui, uma moldura da família, uma moldura do bem. Temos aqui um causídico, temos atrás um oficial da Polícia Militar, temos aqui um futuro médico e um pai e uma mãe que se dedicam a formar seus filhos com responsabilidade. É assim que eu vou encerrar esse programa de 2018, todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital. Eu vou aproveitar para fazer um comunicado oficial. Eu, a partir agora do dia 2, eu fui honrosamente convidado pelo governador eleito Wilson Lima a assumir um cargo público aqui no nosso estado do Amazonas, que é a presidência da Fundação e Rádio Cultura do Estado do Amazonas, a FUNTEC, a qual eu tive a honra também de presidir essa entidade há alguns anos atrás, ainda no governo Gilberto Mestrinho. Eu quero agradecer, então, ao governador Wilson Lima, ao seu vice Carlos Almeida, que foram os dois que me formularam esse convite, e eu não pude negar em ir lá participar desse governo, e principalmente na FUNTEC, a quem eu tenho um carinho muito especial lá por todos os seus colaboradores. Tem os antigos que são da minha época, novos que eu vou conhecer agora, e aproveitar publicamente aqui para enviar os meus parabéns à atual presidente, que encerra seu mandato agora no próximo dia 31, a quem vai me passar o cargo, que é a jornalista Célis Borges, que há 27 anos atrás eu passei o cargo para ela. Então, aquelas coisas que a vida leva a essas coincidências, e parabenizar pelo trabalho que ela fez esse ano na FUNTEC, conseguiu, junto com o atual governador ainda, Amazonino Mendes, que ela fosse digitalizada parcialmente, e a continuação, o projeto do final da digitalização, nós iremos dar continuidade, além de outras coisas que vamos fazer frente à gestão da FUNTEC. Com isso, a Amazon Play TV Digital, obviamente, eu não poderei mais estar tão presente como estou aqui, porque, por força desse trabalho, eu vou me dedicar de corpo e alma. Eu fiz uma promessa ao governador do estado que eu vou dar uma reformulada e uma repaginada geral na FUNTEC, e ele me apoiou nos meus pleitos. Então, mas Cristina Monte, Jack Serafim, Luiz Moraes, uma turma aí que eu estou já acertando, vão continuar essa programação, e eu, obviamente, em função do meu compromisso com o Estado, eu estarei apenas aqui uma vez ou duas vezes por semana, no máximo, em horário noturno, fora do horário de expediente,
para que eu continue com Todos pela Amazônia, trazendo pessoas que representam o bem para o nosso estado. Dentre eles, estou aqui totalmente emoldurado, um advogado que lutou para que se fizesse justiça para um jovem sonhador e muito bem preparado. Um comandante aqui de um colégio. E os pais que deram o lastro, que é o principal de uma família, para que jovens de bem representem esse país no futuro. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós aqui durante esse ano, aos nossos seguidores, um número crescente da Amazon Play TV Digital. Muito obrigado a todos os nossos colaboradores aqui da Amazon Play, em especial a Jaqueline e a Bia, que incansavelmente estava aqui com a gente, ok? Então, feliz ano novo, parabéns mamãe, parabéns papai, parabéns capitão, parabéns Rodrigão, quero na sua formatura estar lá, vou lá registrar. E parabéns doutor Renato, ok? Muito obrigado e até o ano que vem.